Bom dia a todos. Estamos hoje em mais um dos nossos encontros, e hoje com a disciplina de Teologia Contemporânea, e hoje é mais um daqueles dias especiais para a gente aqui no sábado, né? Geralmente no sábado é o dia que grande parte da sala trabalham, alguns trabalham também em hospitais e tem que dar plantão, essa coisa. Então, a gente não tem aquela sala enorme, né? Mas os que estão aqui presentes, eu tenho certeza que é um momento ímpar para vocês e para o que irão nos assistir aqui posteriormente, tá? Então, é um enorme prazer, nesse sábado, hoje, 14 de junho, termos aqui o professor Juliano. Juliano é uma dessas figuras do meu network, que mesmo à distância, mas quando vem em minha mente o desejo de convidar alguém, sempre me vem o Juliano. O Juliano é uma dessas figuras e viemos a nos conhecer pela tecnologia, né? A tecnologia nos aproximou e estamos sempre nessa troca. E hoje aqui, nessa partilha do saber, o professor Juliano vai estar aqui conosco. Eu já quero aqui te parabenizar, Juliano, pelo teu título aí. Eu vi que você postou lá mais um título aí, né? Então, eu vou deixar para que vou quebrar aqui um pouquinho esse lado formal, vou deixar para que tu se apresente aí para nós, tá bom? E logo em seguida, a gente começa o nosso diálogo. Fique à vontade, meu amigo, para se apresentar para nós. Obrigado, Roberto, pelas palavras. Vocês me ouvem bem? Dá para ouvir? Estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. É verdade, eu agradeço o carinho do Betão, e eu acho que a internet, ela tem... Eu dei uma aula esses dias atrás sobre isso, e eu falei que as redes sociais, a internet, ela criou possibilidades extremamente positivas, né? Tem fatores positivos e negativos. Entre as positivas é essa oportunidade de aproximar aqueles que estão distantes e possibilitar encontros que em outras circunstâncias seriam praticamente impossíveis de acontecerem, né? Então, as redes sociais nos possibilitaram conhecer pessoas fantásticas, nos aproximarmos dessas pessoas, e o Roberto é uma delas, no qual a gente conversa, se segue, acompanha e curte o sucesso e a conquista de cada um, né? Bom, meu nome é Juliano Marcel, eu sou professor formado pela Unicamp, pela Federal do ABC. Eu, como o Roberto disse, acabei de pegar o meu diploma, né, oficialmente diplomado e titulado de mestre em filosofia pela Federal do ABC. Sou cientista social pela Unicamp, sou teólogo pela Faculdade de Direito de Vitória, sou filósofo pela Universidade de Franca, e atualmente dou aula no ensino básico e também na Universidade de Atibaia, os cursos de pedagogia e arquitetura e urbanismo, né? A minha área é um pouco mais ampla, aberta, né? Dado a minha formação, mas também sou pesquisador da teologia, né? Pretendo esse ano participar do processo seletivo do doutorado numa perspectiva relacionada à literatura comparada, dos mitos e narrativas religiosas antigas em oposição e contraposição à tradição hebraica, da religião hebraica. E também sou pesquisador do Labo, um grupo de pesquisa, um laboratório de pesquisa, vinculado à PUC São Paulo, né? Cujo coordenador é o filósofo Luiz Felipe Pondé. Sou associado da Associação Brasileira de Filosofia, e eu acho que é isso, né? Já é suficiente. Pois Betão, é. estou devolvendo para você a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Para a gente já iniciar aqui, dentro desse nosso tema, que é um tema bastante provocador, né? Mas as pessoas têm muito esse campo, digamos assim, popular, usar essa palavra política, se usar essa palavra ecumenismo,
parece que criam algumas caricaturas e que se perdem, de fato, o verdadeiro sentido dentro desse lugar nosso do diálogo teológico, se falar em política na visão do Moltmann e falar também de ecumenismo, ou quem sabe até na visão do Rubem, né? Se falar sobre isso através dos movimentos que se aconteceram aqui no passado no Brasil, e aí se cria uma caricatura como se isso fosse algo negativo para a vida do cristão. Então, eu gostaria que você já iniciasse a tua fala trazendo esses pontos para a nossa turma, e fique à vontade, meu amigo. Falar que é um prazer poder contribuir com a formação de vocês. É um desafio. Eu lembro de na Unicamp, uma professora de antropologia da religião, a professora Brenda, ela falava assim para a turma: se vocês querem compreender o Brasil antropologicamente, fazer uma análise antropológica, seria fundamental que vocês fizessem um curso de teologia, para que vocês possam ter um instrumental, um ferramental diferenciado para compreender o fenômeno religioso numa perspectiva antropológica no Brasil e na América Latina. Então, a teologia, ela tem uma importância enorme e um desafio enorme, né? Na minha fala para vocês, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre a teologia, uma perspectiva de relação, de uma intersecção teologia e política, mas também pensando em ecumenismo e interreligiosidade, né? Mas, como o Betão propôs, a gente falar rapidinho, até para não demorar o sábado de vocês, e poder ficar o sábado o dia inteiro falando, e eu gosto de falar pra caramba, eu separei algumas coisas interessantes como objetivo de compartilhar com vocês. Primeiro, uma análise minha a respeito da relação entre teologia e política e pensando aí o indicativo do teólogo público. Qual é a função desse teólogo a partir do seu locus, a partir do seu lugar de fala, para a sua visão de sociedade e o que ele pode contribuir. E, em sequência, propor uma reflexão em termos de provocação de algumas perspectivas a respeito da teologia, a relação entre teologia e política num mundo globalizado e num desafio que nós estamos enfrentando, principalmente no contexto brasileiro. A gente pode focar um pouco no Brasil, mas é um contexto, um panorama também abordado numa perspectiva mais ampla e também em outros locais, e uma provocação sobre ecumenismo, sobre o diálogo interreligioso, pensando a partir de uma perspectiva tanto de Moltmann, como também de Miroslav Volf. Eu acho muito bacana a sua abordagem, e também de alguns teólogos latinos, né? Pensando aqui a América do Sul. Eu acho importante a gente fazer essa observação. Para a gente iniciar o nosso diálogo, uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro a respeito dessa relação entre teologia e política é esclarecer e desconstruir um argumento que foi muito afirmado durante muito tempo, que existe uma separação entre religião e política e igreja e Estado, né? A gente faz essa afirmação, ou fazia-se essa afirmação, justamente para pensar que são esferas totalmente opostas e não complementares, que tratam de temas extremamente diferentes, e circunscrevendo a dimensão da religião e da teologia de uma perspectiva privada ao seu próprio grupo, separado do mundo, porque política tem a ver com uma dimensão daquilo que nós chamaríamos de profano, né? A partir da perspectiva da separação entre sagrado e profano, como a teologia trata das questões sagradas, não deveria se envolver com aquilo que é profano. E aí, claro, um esclarecimento conceitual, a gente pensa essa separação de sagrado e profano, tentando explicar o profano como algo impuro, como algo ruim. E conceitualmente o profano não tem essa característica. O profano, na verdade, é o comum. A palavra profano significa a dimensão comum.
assim como o sagrado é a dimensão do sagrado, a dimensão da relação do ser humano com a divindade. E o profano é a relação do ser humano no seu espaço comum. Feito esse esclarecimento conceitual, é importante a gente pensar que, durante muito tempo, esse pensamento de separação entre igreja e Estado vem como um reflexo que se considerar o que antes tinha como vinculação entre igreja e Estado. A gente pensar a relação das igrejas antigamente vinculado às questões políticas, né? E pensar no Brasil colonial, por exemplo, os jesuítas tinham um papel muito importante no processo de colonização do Brasil e facilitação do processo colonial, mas os jesuítas estavam submetidos ao Estado português, né? Declarado a independência, o chefe do Estado, no caso o rei, o imperador, de Dom Pedro I e Dom Pedro II, eles eram o chefe oficial da igreja, da paróquia brasileira, né, da diocese brasileira. Então, você tem uma proximidade muito forte entre igreja e Estado, de modo que o chefe do Estado também era o chefe da igreja local. Quando há o processo de proclamação da República e nas repúblicas modernas contemporâneas, essa separação entre igreja e Estado se fez fundamental para se considerar as dimensões que são diferentes, de modo que a política não influenciasse a igreja e a sua doutrina e teologia, e vice-versa, a teologia e a igreja não viessem influenciar a sociedade. Então, criou-se esse imaginário de separação entre igreja e Estado, né, como se fossem coisas diametralmente opostas. Porém, eu queria afirmar, e aí eu não estou sozinho para afirmar, de que religião é política. Teologia é política na medida em que tanto a religião quanto a teologia se impõem como condicionamento moral comportamental. Uma vez que você influencia comportamento moral, diz como você deve ser, esse dever ser implica numa forma de existir e ser no mundo, então isso é uma dimensão política. Nós estamos falando de uma dimensão que não tem nenhum tipo de separação entre esse imaginário do sagrado e profano. Pelo contrário, religião é política e política é religião. Né? Eu fiz essa afirmação numa entrevista que eu dei, inclusive, com o SBT, e essa foi parte da manchete. Né? Por quê? Porque não tem como você pensar a igreja e a religião separada do mundo. A igreja está inserida no mundo. E, na verdade, essa separação, durante algum tempo, foi estratégico para a igreja se ocupar de um contexto em que, muitas vezes, ela estava sendo atacada. Mas, se a gente considerar que o nosso contexto atual implica numa influência direta da esfera religiosa na dimensão social, esse diálogo entre essas duas dimensões torna-se fundamental e imprescindível. Aí a necessidade da gente ter uma aula falando sobre a teologia e política e o teólogo enquanto político. E aí eu tomo a palavra político não como o indivíduo que se candidata ou que atua diretamente na política, mas a política com P maiúsculo, como essa dimensão das relações sociais, aonde elas se dão dentro do espaço comum social, certo? Quando a gente pensa o teólogo, no seu posicionamento social enquanto um teólogo público, é o termo que nós utilizamos para descrever esse teólogo que se posiciona em relação às dimensões da vida política, social e econômica, nós temos algumas referências muito importantes que a gente pensar no Brasil, por exemplo. Na perspectiva protestante, que é o caso de vocês, e aí eu falo vocês na medida em que eu, enquanto professor, né, me respaldo o direito ao isentão, né, fazendo a posição para aqueles com os quais estou falando, né, como professor e mantendo a neutralidade, para que não haja um direcionamento. É uma característica minha se posicionar dessa forma no espaço acadêmico. Nós tivemos um representante muito importante da dimensão da teologia pública, que foi o Dom Robson Cavalcante, aí da região Nordeste, né, arcebispo da Arquidiocese, se não me falha a memória, de Recife, né, da Igreja Anglicana. Ele foi um importante teólogo público que participou de diversas discussões no espaço público,
e ele torna-se um referencial muito importante para se pensar como o teólogo deve se posicionar em relação às implicações, dificuldades, demandas sociais, né? O Dom Robson Cavalcante, além de professor universitário, ele tinha engajamentos no espaço público de discussão, constantemente sendo convidado para participar de comissões, de discussões em secretarias do governo, em instituições vinculadas à sociedade civil, a partir da própria universidade, e mesmo enquanto um acadêmico, ele também, apesar de estar no espaço público, ele também nunca deixou escondido o seu posicionamento enquanto teólogo, enquanto um bispo anglicano. Isso é importante para a gente considerar de como o teólogo deve se posicionar em relação à sociedade, né? Do qual a gente vai desenvolver um pouco mais à frente. Nós tivemos também uma outra figura muito importante no Brasil, eu lembro que estou me referindo às questões da dimensão protestante, tá? Que é o reverendo Caio Fábio. Durante muito tempo, o reverendo Caio Fábio, na década de 80 e 90, foi um referencial para a igreja evangélica brasileira nos espaços públicos de discussão, né? Tanto no Rio de Janeiro, local onde ele atuou muito, quanto com as dimensões de diálogo, inclusive na esfera da imprensa, né? Tentando sempre se colocar, era convidado para se colocar como aquele que tem uma voz importante da dimensão evangélica a comunicar à sociedade. Portanto, ele era requisitado pela imprensa nas suas mais variadas representações, e também com relação à atuação política, né? Ele teve uma participação muito importante na época junto com o Betinho, no Rio de Janeiro, né, que se considerar as dimensões que envolviam uma preocupação com as camadas mais pobres, vulneráveis, as favelas e comunidades do Rio de Janeiro. Hoje, atualmente, um indivíduo que tem se colocado dentro desse referencial e dessa perspectiva no Brasil é o pastor da Igreja Batista de Água Branca, o pastor Ed Renekiewicz, que tem sido requisitado, tem sido convidado a participar de diversas discussões. Temos visto alguns documentários que têm passado pela imprensa, do qual ele tem uma participação, justamente porque ele tem se colocado, se posicionado como essa figura do teólogo público em que participa da discussão das questões sociais que são extremamente relevantes, não só para a igreja, e principalmente para a sociedade como um todo. E aqui eu estou dando já algumas dicas para a gente considerar o posicionamento da relação entre teologia e política, e essa figura do teólogo público, que é pensar a sociedade para além das quatro paredes da igreja, para além da sua própria comunidade. E considerar, assim sendo, a sua relação com a sociedade não numa perspectiva impositiva ou proselitista. Aqui que eu quero reservar nos próximos minutos um parêntese de observação extremamente importante, para a gente possa, então, fazer algumas abordagens a partir dos referenciais que eu trouxe. E aí eu fico nessas 6 referências para a gente ter como caminho para vocês de pesquisa, né, sugestões de pesquisa, para que vocês possam se aprofundar posteriormente nos posicionamentos e importância do papel do Dom Robson Cavalcante, nesse período, o Caio Fábio, na década de 80 e 90, né, ainda um indivíduo ainda vivo, está conosco, produzindo bastante conteúdo ainda, e o pastor Ed René, o que pode ser como sugestão para vocês de pesquisar como ele tem participado e quais instituições tem participado, com documentários, com a contribuição ele tem feito para essa discussão de temas que são sensíveis à própria sociedade. E aí um posicionamento que eu gostaria de comentar com vocês nesse segundo momento qual é a relação do teólogo hoje, os desafios que se impõem ao teólogo, quando nós pensamos essa relação de igreja e sociedade, teologia e política, religião e Estado. Nós temos esse desafio a ser enfrentado, né? Igreja e sociedade, teologia e política, religião e Estado. A primeira coisa que a gente deve ter em mente, vocês como futuros teólogos e como pessoas que estarão tendo que se posicionar, vai ser buscado para dar respostas, ou tem que se posicionar a respeito de temas
que envolvem a fé, de um lado, os dogmas da religião, e, por um outro lado, a dimensão social da vida comum. Não vou usar o termo profano, mas eu acho que para nós fica melhor esse termo, a vida comum. E quando digo vida comum, digo a vida comum fora desses espaços onde a fé se faz presente, que é o espaço religioso circunscrito a cada um. A, a relação entre igreja e sociedade é fundamental, e aí eu parto de uma perspectiva de Jürgen Moltmann, que é pensar a questão da relação entre as comunidades, né? Comunidade e sociedade. No livro O Ser Humano, e ele traz isso também no livro Diaconia, né, no Horizonte do Reino de Deus, Moltmann fala sobre essa relação entre a igreja enquanto comunidade e a sociedade, né? E é interessante porque Moltmann, ele não, em nenhum momento, ele cita a necessidade de um proselitismo da igreja em relação à sociedade. E essa é a maior dificuldade da igreja e da igreja brasileira, e principalmente daqueles que se colocam como líderes, que é pensar a sociedade a partir de uma perspectiva, de um lado, proselitista, onde eu tenho que ir para o mundo, respondendo à perspectiva missional do ID, do convite de Jesus para evangelizar e fazer discípulos, portanto, uma perspectiva proselitista, e do outro lado, considerar a sociedade como uma perspectiva de transformar ela, ainda que ela não seja uma sociedade confessional, numa moralidade a partir da perspectiva religiosa. Esse é um grande desafio nessa relação entre igreja e sociedade. De um lado, pensar a perspectiva proselitista, portanto, gerar conversão, e do outro lado, pensar a imposição à sociedade que não confessa a minha fé, essa perspectiva moral, de se considerar que o comportamento social deve ser coerente, ainda que eles não sejam confessantes da minha fé, a sua moralidade deve ser pautada por uma moralidade da minha fé. Isso é um grande desafio ao teólogo, porque muitos cristãos pensam a sociedade a partir da sua perspectiva religiosa. E aí a necessidade de você impor à sociedade a sua moralidade. Bom, tudo bem você não se converter à minha igreja, à minha religião, mas o seu comportamento deve ser coerente com os princípios que eu defendo. E aí é um desafio, porque ao impor esses princípios à sociedade, ou exigir dos políticos, dos representantes do Estado, uma agenda de comportamentos coerentes com os princípios da religião cristã, torna-se um desafio à estrutura do nosso próprio Estado, que é uma perspectiva de um Estado laico, né? Hoje nós temos uma bancada evangélica dentro do Congresso Nacional, que tem um grande poder de influência, e que pautam leis não a partir do bem comum social, do qual eles foram eleitos, mas pautam leis a partir da sua perspectiva religiosa. Discutem a agenda política a partir de uma confessionalidade. E aí que é o problema. Dentro da própria bancada evangélica, nós temos divergências porque as teologias não são as mesmas. Por isso que eu gosto sempre de falar, quando a gente pensa, eu estou num ciclo conversando sobre relação entre cristianismo e sociedade, as pessoas pensam, tomam o cristianismo como uma entidade homogênea, como se todos pensassem da mesma forma, crescem da mesma forma e tivessem a mesma teologia. E aí eu pergunto, de qual cristianismo você está falando? Aí elas entendem cristianismo como sendo apenas essa perspectiva bipolar entre católicos e evangélicos. Eu falo, não. De qual cristianismo nós estamos falando? Porque dentro do próprio movimento evangélico no Brasil, o cristianismo é plural. Não cremos da mesma forma, não acreditamos da mesma forma, não temos as mesmas teologias, não temos as mesmas escatologias e não temos os mesmos regulamentos morais. Portanto, de qual cristianismo estamos falando? Nesse sentido é importante porque quando eu penso essa imposição religiosa à sociedade, aí mostra o quanto que a minha religião ela é política quando eu quero influenciar e determinar comportamento social. Então, o teólogo, a partir da sua fé e das suas crenças, o cristão, ele vai se posicionar como? Não, pautas que envolvem, por exemplo, o aborto,
eu sou contra o aborto. Então, eu não penso a questão que envolve o aborto numa perspectiva de saúde pública. Eu penso o aborto numa perspectiva de fé. Quando eu penso em instituição de família, por exemplo, eu não escuto a família numa perspectiva do social, de uma instituição social, de seguridade para os seus indivíduos, na sua mais diversa representatividade e a garantia dos seus próprios direitos. Eu penso família numa perspectiva religiosa, de qual deveria ser o ideal de família a partir de uma perspectiva da minha fé. Então, isso torna-se um problema porque a sociedade não se organiza a partir da fé religiosa. Embora a teologia tenha sido fundamental para formar a cultura social do mundo ocidental, e os estados que se formaram no Ocidente são estados que têm na sua história, têm na sua gênese, a dimensão da fé religiosa. Isso determina muito, inclusive, a nossa política, né? Nós somos, por exemplo, membros de um estado cujo Estado Democrático de Direito, no seu artigo 5º, prevê a garantia da livre expressão religiosa na sua pluralidade, mas encerra a Constituição falando que Deus abençoe essa nação. Então, a própria laicidade é comprometida no encerramento da Constituição, né? Então, é interessante a gente pensar o quanto que nós temos uma herança moral, mas se nós temos como perspectiva uma democracia liberal, como perspectiva um espaço de pluralidade religiosa e a convivência e respeito dessa pluralidade, é importante nós sermos também guardadores dessa pluralidade, né? Quando eu falo na aula de sociologia, quando eu falo sobre a instituição da religião, eu faço questão sempre de ensinar aos meus alunos que a liberdade religiosa no Estado democrático deve ser uma luta de todas as religiões. O direito à existência e à livre manifestação da fé deve ser resguardada de forma comum a todas as expressões religiosas. Por quê? Porque quando eu luto para que eu possa ter a liberdade da minha fé, da minha expressão religiosa, é fundamental que eu entenda que aquele que crê diferente, tem uma outra religião diferente, também tenha o direito, seja lhe garantido o direito à sua liberdade religiosa, porque a luta pela liberdade do outro é a garantia da minha própria liberdade. Isso é fundamental. Então, quando eu luto para o respeito, para a tolerância e para a livre expressão da religião de matriz africana, eu estou também lutando e garantindo a expressão da liberdade religiosa se eu sou cristão, se eu sou católico, se eu sou islâmico. Então, eu parto do princípio de que a luta na defesa da liberdade do outro é a garantia da minha própria liberdade. Quando eu me posiciono na supressão da religião do outro, ou na condenação da religião do outro, ou na não aceitação da religião do outro, eu estou comprometendo a minha própria expressão religiosa. Então, é extremamente importante a gente pensar nisso quando a gente pensa política pública, a relação entre igreja e sociedade. Porque nós não devemos olhar a sociedade a partir de uma perspectiva proselitista. Hoje, no mundo globalizado como nós estamos vivendo, nós devemos entender que indivíduos pensam a religião de uma maneira muito diferente do que os próprios religiosos pensam. Já não é mais aceitável nos dias de hoje, por exemplo, aqueles missionários de rua ou de trem, de ônibus. Antigamente as pessoas paravam para ouvir, paravam para assistir uma mensagem, e hoje, quando você pensa essas figuras que estão dentro do espaço público, fazendo um proselitismo público, você percebe que raramente alguém para ouvir. Você tem confrontos, né? Recentemente, que eu digo, né? Há pouco tempo atrás, houve um confronto na Avenida Paulista, na figura de um pastor que estava pregando, e ele estava gritando muito, e as pessoas que estavam trabalhando muito próximas ali pediram para ele parar de gritar. E aí ele começou a ofender as pessoas, né? Que é essa falta de compreensão do espaço da liberdade do outro, né? É o que eu estou falando sobre o proselitismo impositivo. Eu me coloco na imposição e o outro é obrigado a me ouvir, né? Então, eu o forço, mesmo contra a sua vontade, a me ouvir, a ouvir aquilo que eu tenho para dizer, e quando ele reclama, eu não aceito, porque eu estou no meu direito da liberdade religiosa de impor a ele a minha fé
e a minha mensagem. E isso é ferir a liberdade do outro de não aceitar, a liberdade de não crer, né? E foi engraçado que eu assisti um vídeo recentemente também, muito de provocador, de um cara, por exemplo, que foi... E aí, só para provocar vocês, tá? Esse exemplo que eu tô falando. O cara foi para uma rua de uma cidade, eu não lembro qual é a cidade, que estava escrito no vídeo, mas ele foi com um atabaque, e ele começou a batucar e fazer um cântico para a entrada de Exu. Muita gente que passou na praça, na rua, achou estranho. E algumas pessoas passaram na rua e falaram: sangue de Jesus tem poder. Está amarrado. A pergunta que eu faço é: se fosse um grupo da igreja fazendo um louvor na praça, a reação seria essa? A reação seria a mesma? Porque um pregador pode estar na praça gritando, porque um grupo pode fazer um culto ao ar livre, levar música e cantar, tocar um violão, uma guitarra e fazer um louvor no espaço público, e porque um músico da Umbanda não pode, com seu atabaque, louvar a Exu. Essa provocação se coloca justamente e nós entendemos qual a importância de um diálogo, de um respeito e uma convivência de religiões num espaço plural e numa sociedade plurirreligiosa e um Estado laico, né? Porque se eu quero fazer um proselitismo, parto de uma perspectiva onde eu devo levar a mensagem, então a minha função pública é a conversão dos não crentes. Eu tenho um problema no Estado laico que é também considerar esse mesmo direito às outras expressões religiosas. Quando eu penso a atuação política da igreja e eu penso que ela tem que ter representação no espaço político, na casa do povo, já que, enquanto cidadão, os religiosos têm o seu direito de representatividade, portanto, seria fundamental você ter um político da igreja para defender os interesses da igreja e do seu grupo dentro do espaço público. Seria, então, extremamente coerente, nós que respeitamos as liberdades religiosas, entendemos a importância que se dê também na Casa do Povo os representantes da Umbanda, do Candomblé, do Islamismo, do Budismo, do Hinduísmo, dentro do espaço público. E eu fico perguntando, será que se nós tivéssemos uma maioria islâmica no Congresso e eles quisessem mudar algumas leis e impor algumas cláusulas da lei da Sharia no Brasil, será que nós, enquanto cristãos, aceitaríamos de bom grado a imposição do uso obrigatório do hijab à sociedade, mesmo não sendo um islâmico confesso? Será que nós aceitaríamos de que em todas as escolas, ao invés de uma cruz, tivesse a foto do Zé Pilintra? O que lhe diríamos se no Congresso Nacional, ao invés de uma cruz atrás da parede do presidente da casa, da Câmara dos Deputados, houvesse uma imagem de Ogum? Isso é pensar uma sociedade plurirreligiosa. Como nós somos cristãos, então é comum os ícones e símbolos cristãos fazerem parte de uma sociedade. Mas se nós queremos fazer um diálogo interreligioso, se nós queremos partir de uma perspectiva ecumênica e queremos pensar liberdade religiosa e pluralidade religiosa e a atuação do político que respeita o espaço público e a convivência das diversas religiões, nós também deveríamos considerar com que essas outras religiões tenham o mesmo espaço pleiteado pelos cristãos, pelos evangélicos. Por quê? Porque lhes é de direito de acordo com a própria Constituição. Por isso que eu faço essa provocação, essa primeira parte aí minha, de pensar, né, a relação da atuação do teólogo na sociedade, respeitando justamente essa diversidade e pluralidade religiosa e não a imposição de uma perspectiva proselitista moral à sociedade. Isso é muito importante.
a atuação do teólogo não deve ser a de moralização da sociedade. E aqui eu já passo para a segunda parte da nossa fala, e depois abrir para perguntas, se for possível, e a gente bater um papo, e vocês podem perguntar, qualquer coisa que eu tenha falado aqui, pode me perguntar depois, tá bom? Caso não tenha ficado claro, tenha surgido alguma outra dúvida. Mas é considerar se a relação entre o teólogo, a igreja, a sociedade, teologia e política, religião e Estado, não é de uma relação de conversão da sociedade, de proselitismo, de imposição moral, qual deve ser, então, a função social e política da igreja e o teólogo enquanto aquele que fala a partir do seu lugar, fala a partir do seu loque, né? Fala a partir do seu espaço religioso, né? Seja em qual expressão religiosa for dentro da perspectiva cristã, no caso, a qual é a de vocês. Aqui a gente tem um ponto importante. Se na primeira parte eu falei que não é proselitista, não é de conversão, e aí eu falo proselitismo e conversão, em termos de provocação, para que vocês pensem o quanto que os movimentos missionais da igreja na história, elas não foram de cultura de paz, elas foram de violência, de supressão de culturas, de supressão de religiões, né? O cristianismo não foi uma religião aceita com liberdade pelos povos, mas imposta de forma imperialista pelos países cristãos. Então, quando a gente pensa a cristianização do Brasil, e se você estuda a história do cristianismo no Brasil, você vê a imposição religiosa do cristianismo. Quando a gente estuda a expansão do cristianismo no século XIX para os países de África e Ásia, você percebe que existia uma missão civilizatória, a necessidade de levar o cristianismo aos demais povos, vinculado ao movimento político-econômico dos impérios europeus dominando África e Ásia, e impondo, desconstruindo, destruindo culturas, demonizando a religião diferente, demonizando a crença de grupos diferentes. E então nós temos um desafio que é repensar a missiologia da igreja e repensar o lugar da igreja no espaço social e redefinir o papel missional. Se a gente pensa missão como processo de conversão, proselitismo e a visão do outro como alguém que precisa deixar a sua religião e se converter a minha, e para isso eu uso a justificativa de demonização da religião do outro, isso torna-se um desafio para a própria expansão do cristianismo, o que hoje tem resultado numa rejeição do cristianismo atual. O último censo do IBGE de 2022 mostra isso, né? As pesquisas mostram o quanto no Brasil, por exemplo, a dificuldade da igreja evangélica e a sociedade no Brasil se dá pela rejeição da sociedade e por parte significativa da sociedade aos evangélicos. E essa rejeição deveria acender em nós, teólogos públicos, a seguinte pergunta: qual é o elemento motivador dessa rejeição? Será que nós não estamos reproduzindo a mesma violência que durante muito tempo caracterizou a relação entre igreja e sociedade? Numa perspectiva de dominação colonial imperialista e imposição da minha fé e da minha religião aos chamados não crentes. Então, repensar o lugar de posicionamento do teólogo em relação à sociedade é muito importante. Se ela não pode ser proselitista, porque o proselitismo implica numa violência do outro, a violência de não aceitação do outro enquanto um ser livre, de aceitar ou não aquilo que estou oferecendo, a aceitação do outro enquanto um indivíduo livre de ter a sua própria experiência religiosa, e um desafio maior para o cristianismo, e aí é um desafio, eu enquanto teólogo faço essa crítica, e sempre fiz essa crítica, talvez seja por isso que eu não sou muito bem visto entre a igreja das quais eu participei, é justamente pensar o quê? O maior desafio da igreja é entender
a existência de outras religiões e o respeito à liberdade das outras religiões, uma vez que o teólogo e a igreja vê a sua própria religião como única verdadeira e o seu Deus como único verdadeiro, a dimensão universal do cristianismo. Esse dogma e essa teologia se tornam um entrave para a relação com outras religiões. O respeito com outras religiões e o respeito e convivência com outras expressões de fé. E se você conversar com um candomblessista, eu tenho um amigo muito próximo que eu trabalho, o coordenador de onde eu trabalho, ele é um bandista. Se você conversa com um bandista, se você conversa com um candomblessista, se você conversa com um espírita, para eles não tem nenhum problema aceitar o cristianismo. Se você conversa com um islâmico muçulmano, não um xiita radical, né? O xiita radical é igual ao cristão, é intolerante. Se você conversa com um islâmico, com um sheik, ele vai falar sobre a importância da existência da outra religião, do respeito da outra religião, a forma de crença da outra religião. Se você conversa com um hindu, ele vai falar sobre a importância da existência da outra religião. Ele respeita, inclusive, sua forma de crer e o seu Deus. Mas se você conversa com um cristão, ele não vai aceitar a existência de outra religião e de outra divindade, justamente pela pretensão universalista do cristianismo, do Deus único, do único Deus universal, criador. Então, esse é um grande desafio da teologia, do teólogo e da igreja em relação ao mundo, a partir de uma perspectiva plural e de diálogo ecumênico, de crenças entre as próprias confissões, na sua diversidade, e diálogo interreligioso. Aí eu passo para essa segunda parte da aula, para a gente caminhar para o final do caminhamento, que é o quê? Nós pensarmos o que seria o ecumenismo e diferenciar nessa necessidade de convivência interreligiosa a compreensão do que é ecumenismo. Porque a gente pensa que o ecumenismo, no senso comum, tem a ver com a convivência com outras expressões religiosas, né? Eu participei de um movimento ecumênico aqui na minha cidade uma vez, e eles tinham como critério o ecumenismo pensar não só a religião católica, como a religião evangélica, mas outras religiões da cidade. E aí eu falei para o organizador, isso aqui não é ecumenismo, isso aqui é um diálogo interreligioso. Se estivéssemos aqui entre protestantes e católicos, então seria um movimento ecumênico. Mas nós temos aqui o judeu, nós temos o umbandista, nós temos o candomblessista, nós temos o espírita, então aqui é diálogo interreligioso. Então, o que é o ecumenismo? O ecumenismo é um diálogo entre uma mesma linha de confissão a partir da sua diversidade de fundamentos de fé. Então, a gente pode falar de ecumenismo dentro de uma perspectiva cristã, pensando em relação católico e protestantes. A gente pensar no Brasil, católicos e evangélicos, né? No qual se resumem os protestantes históricos, pentecostais, neopentecostais, as comunidades carismáticas. Se a gente pensar na dimensão protestante, nós poderíamos falar de um ecumenismo dentro do espaço protestante, na sua diversidade teológica. Vamos pensar tradições históricas, luteranas, anglicanas, presbiterianas, e as tradições evangélicas, né? Batistas, assembleias, congregação cristã, Deus é amor, as pentecostais na assembleia. Então, aqui a gente está pensando em diálogo ecumênico, né? Entre as divisões e diferenças das próprias relações teológicas da igreja. E isso também se impõe como desafio, né? Por que é importante pensar? Porque o ecumenismo é essa relação dialogal no espaço comum. Na origem, né, a palavra ecumênico deriva do grego oikomene, né, que é uma dimensão multidimensional, mas o oikomene, né, com K, oikomene, é o espaço da vida do ser humano, né, dentro do contexto
grego, era a dimensão geográfico-político, oikomene, né? Aonde deriva a palavra koinonia, né? Da mesma raiz, que é a comunhão, as relações comunitárias de comunhão. Aqui está pensando, o oikomene é o espaço de convivência, onde as relações de comunhão acontecem, espaço comum geográfico-político, que no latim, né, designava o Império Romano, né? O ecumene, o espaço comum do Império Romano. Essa palavra, inclusive, vai aparecer lá em Lucas 2, verso 1, né? É a esfera do poder, é a esfera, lá numa perspectiva latina, do governo, é a jurisdição do espaço político de dominação. Mas a gente precisa pensar a ecumenicidade da igreja, né? Se a gente pensar, por exemplo, o que a gente chama na história de paleocristianismos, no plural, né? Porque numa perspectiva histórica, o cristianismo como instituição, ela emerge do século IV, a partir da unificação, centralização da igreja em Roma e sua vinculação com o Estado. Mas, anterior a isso, nós chamamos de paleocristianismos no plural. São os cristianismos antigos, né? Os primeiros cristianismos. A gente tinha uma relação ecumênica. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra esse diálogo ecumênico entre as religiões, né? Entre os cristianismos. Se você lê com atenção as cartas de Paulo, e aí eu não vou entrar no mérito das cartas de Paulo, quais são as genuínas e quais são as pseudônimas, né? Paulinas, porque isso tem uma discussão acadêmica também, a respeito de quais são as cartas legítimas e quais são aquelas atribuídas a Paulo, mas não é de Paulo. Aí seria bacana, Roberto, um dia poder falar sobre isso, né? As 7 autênticas e as demais 6 pseudônimas, né? Atribuídas a Paulo. Mas Paulo mesmo, nas suas, você percebe que ele direciona, e se você ler com atenção na tradição, as igrejas de Corinto, de Roma, Tessalônica, de Colossos, são igrejas totalmente diferentes. Não só igrejas diferentes, mas igrejas cuja teologia são diferentes, das quais ele direciona a teologia de forma diferente para cada igreja. Nós, com a nossa leitura moderna, é que olha as cartas de forma unificada, estabelecendo uma única teologia. A gente chama de teologia paulina, como se fosse uma só. Mas se você lê as cartas com atenção, e principalmente, se for possível, no original grego, você percebe que existe uma diferença gritante das teologias para cada igreja. Se você for numa perspectiva escatológica, ler o Apocalipse, ler as 7 cartas do Apocalipse, você vai ver a mesma questão. São 7 igrejas diferentes, com teologias diferentes, que atuam e adaptam a teologia à sua realidade a partir da diferença. Então, a teologia atende uma demanda de necessidade. Então, o ecumenismo parte do pressuposto dessa convivência na diferença. Então, no mundo antigo tinha essa convivência. Isso, para nós, hoje, torna-se um desafio no nosso ecumenismo, porque nós somos filhos do iluminismo, somos filhos da modernidade, da pós-modernidade, e a defesa intransigente da nossa teologia, a partir de uma perspectivas dogmáticas, faz com que nós não aceitemos a teologia do outro. Por isso, uma discussão enorme no Brasil de aceitação ou não das igrejas neopentecostais como igrejas evangélicas, uma vez que o que entra em choque são as nossas teologias. Essa é o conflito, por exemplo, entre as igrejas presbiterianas de aceitarem as denominações carismáticas como igrejas, coisa que há 30 anos atrás as demais igrejas carismáticas eram chamadas de seitas, justamente por não aceitar a sua teologia. A defesa da relação ecumênica para esse grupo parte do pressuposto de uma convergência teológica. Então, veja que nós estamos aqui num embate colonial imperialista, ainda que a imposição da teologia. E hoje, os autores, não hoje, mas já há muito tempo, os últimos, a gente poderia falar 60, 70 anos, e principalmente aqui na América Latina, a América Latina, graças a Deus, é um berço para essa perspectiva, quer pensar a teologia não a partir de alinhamento teológico, mas uma perspectiva missional, cujo objetivo não é o proselitismo nem conversão, cujo objetivo é o bem comum. E aqui eu caminho para o encerramento da minha fala, trazendo algumas reflexões extremamente importantes desses autores que eu citei no início. O que seria esse bem comum
não é? O que seria esse bem comum? Qual deveria ser essa missão da igreja numa perspectiva social da relação entre teologia e política, cujo perspectiva teleológica, ou seja, a sua finalidade, parta do bem comum, da defesa do bem comum. É que é um papel fundamental, porque o fundamento dessa perspectiva não é dos teólogos modernos. Essa perspectiva, ela é bíblica, ela é de Jesus. Você encontra isso em Jesus. Então, isso mostra quanto nós somos distantes, quanto que a igreja está distante do evangelho. A igreja está distante daquilo que o texto bíblico diz. Porque nós elaboramos as nossas teologias, e a nossa confissão de fé parte das nossas teologias, e não da Bíblia. As nossas confissões de fé e posicionamentos, inclusive políticos, partem dos nossos dogmas teológicos, e principalmente das defesas das nossas teologias sistemáticas, e não da Bíblia. Existe uma diferença enorme entre aquilo que nós acreditamos que a Bíblia diz e o que a Bíblia diz. E aí eu sempre sou um defensor de voltar para o texto. O que o texto diz? Não, eu não quero saber da tua teologia, eu quero saber do texto. Eu já conheço a sua teologia, já estudei a sua teologia, eu sou teólogo, mas eu quero saber do texto. O que o texto diz? E a partir do texto, como que eu posso me posicionar em relação à sociedade? Por isso que eu quero ler rapidinho um trecho do Moltmann, quando ele vai pensar a teologia pública. Por exemplo, para Moltmann, a teologia, ela não é uma imposição. Para Moltmann, a teologia, ela é a teologia da esperança. E principalmente uma teologia que permite a liberdade. Moltmann é um defensor do engajamento da igreja e do teólogo nos problemas do mundo contemporâneo. Então, as instituições sociais devem ser objeto de dedicação e atenção do teólogo. As crises ecológicas devem ser um problema de posicionamento do teólogo no espaço público. As guerras devem ser um problema do teólogo, não a partir da defesa do Estado de Israel, seja qual for, mas a partir de uma perspectiva da dignidade humana. Porque Moltmann entende a fé cristã, ela não pode ser vivida de forma isolada, mas ele defende de que a fé cristã deve ser vivida ativamente para o bem comum e não o bem da minha comunidade. Para o bem comum e não para o bem da minha confessionalidade. Para o bem da sociedade. Se, na perspectiva de Moltmann, se a sua fé não promove o bem e a dignidade humana, independente se esse humano ele é ou não um irmão confessional, a sua teologia está errada. Ele elabora uma teologia política e uma crítica social fundamental nos seus escritos, porque ele vai denunciar os sistemas de opressão. Então, uma teologia que não se posiciona fazendo a denúncia da opressão e do opressor, da violência, e não assume como compromisso o abraçar da vítima, do oprimido, não é teologia, não é cristianismo. A denúncia do sistema opressivo e propor uma alternativa de justiça que tem como objetivo o bem comum, em última palavra, bem comum, volta muitas vezes, é fundamental. Então, qual é a convivência possível da relação entre o teólogo e qual é a defesa que o teólogo deve fazer na sociedade e que deveria ser o posicionamento da igreja? Ele, enquanto teólogo, que fala para a sua comunidade, qual deveria ser o convite para a sua comunidade em relação à sociedade? Seria de proselitismo? Seria de conversão impositiva colonial imperialista? Não. Seria um modelo político de convivência que é baseado na reciprocidade, na liberdade e na solidariedade. Moltmann, ele propõe também uma eclesiologia pública. Ou seja, a igreja, ela não pode estar voltada para si e para os seus interesses. Eu não posso permitir com que a igreja se circunscreva aos interesses da própria igreja. Que os eventos, que a atuação da igreja
seja uma atuação para os chamados domésticos da fé. Essa igreja tem que ter um impacto social. Ela tem que ter uma dimensão aberta para o mundo, para a sociedade, e ela deve ser uma comunidade, nas palavras de Múltima, uma comunidade aberta para o mundo. Né? Ou seja, o teólogo deveria agir, e a igreja, por consequência, no espaço público, como um instrumento de reconciliação, de justiça e de diálogo. Então, quando um teólogo, por exemplo, é convidado a participar de uma discussão política, ele é convidado para participar do espaço no debate público, qual deve ser o critério de atuação desse teólogo? Ele deve ser um posicionamento que defenda a solidariedade, que defenda a liberdade irrestrita dos indivíduos na sua dignidade humana. Na proposta relacionada à eclesiologia, deve ser uma defesa da justiça, e não da justiça que eu penso na perspectiva teológica, mas da justiça numa perspectiva que defende a dignidade humana, e principalmente como instrumento de reconciliação. O último também relaciona a teologia cristã, algo que é muito importante para a igreja pensar, que são a defesa dos direitos humanos, da liberdade e dignidade de todos os seres humanos, independente da religião e da cultura. Por isso que eu falei que é um desafio para a igreja pensar esse diálogo com a sociedade. Se torna-se, então, um desafio para o teólogo, quando ele tem que, na sua atuação, respeitar o quê? As diferenças e a aceitação cultural da sociedade no qual ele está imerso, sem impor um modo de existir, sem impor um modo de ver o mundo. Esse é um desafio do que a gente chama dentro da sociologia da culturas monoteístas. As monoculturas têm uma perspectiva já com muita dificuldade. Culturas monoteístas, que derivam das monoculturas, têm uma dificuldade maior porque ela não consegue aceitar o plural e o diverso. Por isso a palavra mono, uma só. É uma forma de existir, uma forma de ver. Se a gente pensar aqui rapidinho, o exercício é pensar família. O que é família numa perspectiva monocultural? É o que a direita no Brasil chama de família, família tradicional. Mas a representação da família no espaço social, ela é monocultural? As famílias no Brasil se traduzem em uma família heteronormativa, cujo pai e mãe estão presentes dentro de casa e os seus filhos? Ou o entroncamento familiar social é extremamente diverso, e nós temos mãe solo, pai solo, famílias cujo pai e mãe não estão presentes, são os avós que criam, crianças que convivem com tios, são famílias que estão no terceiro, quarto casamento, de formação, as relações, e ainda eu estou na perspectiva hétero, sem pensar a perspectiva homo. Então, um teólogo que defenda a dignidade da família na sua pluralidade, ele vai ser chamado pela igreja de não teólogo ou liberal, teólogo liberal. Não tem nada a ver com teólogo liberal. Se vocês estudaram liberalismo teológico, não tem nada a ver com o que se chama no Brasil de teologia liberal. Mas deve se chamar de teólogo liberal, porque ele respeita a dignidade humana e defende o direito das pessoas que se constituem em família e se formarem enquanto família, e não a família heteronormativa da minha confissão de fé, até porque se você parte da Bíblia, do texto, o texto não fala sobre heteronormatividade. E aqui eu deixo uma pulguinha atrás da orelha de vocês pesquisarem a Bíblia, para ver se encontram lá uma perspectiva heteronormativa. Não existe, até porque essa palavra não existia para a época. Né? Então, para a gente caminhar para o final, eu vou fazer algumas citações, por exemplo, de Multman. No livro Deus Crucificado, ele vai falar o seguinte: olha, somente Deus, o Deus que sofre, pode ajudar. E a cruz, como símbolo desse Deus que sofre, é o protesto divino contra a injustiça do mundo, ao mesmo tempo que a solidariedade de Deus com os que sofrem. Então, a última parte da perspectiva de que o Deus que sofre se solidariza com aqueles que sofrem. E aí é a perspectiva de se pensar o sofrimento numa dimensão universal. Ou seja, ele fundamenta a teologia pública centrada nas vítimas que denunciam as estruturas da opressão.
Então, ser aquele que reverbera a voz das vítimas é fundamental para o teólogo. Se posicionar e assumir a voz daqueles que são silenciados pela violência. É ser o portador da denúncia daqueles que não são ouvidos. Essa deveria ser a função do teólogo público, de acordo com o Bultmann. Na obra Deus na Criação, Bultmann vai ampliar a teologia pública e vai falar sobre a responsabilidade ecológica da igreja. Ele vai falar o seguinte: a criação não é um palco neutro para a salvação humana, ela é o lar de todas as criaturas de Deus. O cuidado com a terra, portanto, é uma missão cristã. Então, se posicionar contra o aquecimento global, se posicionar contra a degradação do meio ambiente, se posicionar contra a falta de estrutura de saneamento básico, deveria ser um papel fundamental também da igreja, de denúncia, porque isso resulta em violência e indignidade humana. Então, a igreja deveria assumir uma perspectiva de denúncia ecológica, porque isso é um ato teológico e é um ato político também. Na obra Ética e Esperança, Bultmann vai falar que a dimensão do crer também é de resistência, né? E eu cito, abro aspas, a ética cristã da esperança é uma ética do protesto e da resistência contra o fatalismo e a injustiça. Não há fé viva sem responsabilidade política. Fecho aspas. Ou seja, é uma denúncia contra tudo que desumaniza o ser humano. A teologia pública, portanto, ela é uma política e uma teologia ética e transformadora. Ela denuncia todos os processos de desumanização. E, nesse sentido, é a denúncia intransigente de todo o processo de desumanização de qualquer ser humano e não dos seres humanos com os quais nós atribuímos dignidade. Então, de que humanos seriam? Na sua diversidade plural. É a denúncia da violência do pobre, é a denúncia da violência do preto, é a denúncia da violência da mulher, é a denúncia da violência do LGBT contra o LGBT, é a denúncia da violência contra as mulheres trans, é a denúncia da violência contra as crianças, é a denúncia da violência e da injustiça que desumaniza qualquer ser humano, porque todo ser humano deve ter a sua dignidade defendida. Se tem um ser humano que sofre, eu devo ser o porta-voz dessa vítima oprimida. Isso deve ser o papel do teólogo, de acordo com Bultmann. E para encerrar, eu quero trazer uma afirmação do Miroslav Volf. Eu não sei se vocês conhecem essa obra, muito importante, Uma Fé Pública, Miroslav Volf. Ele faz uma afirmação extremamente importante. Ele diz o seguinte, ele faz uma citação de Nicholas Wolterstorff, e ele fala sobre democracia, né? O Wolf diz: a democracia e a sua relação com a política deve ser a proteção constante, primeiro, da liberdade de cada um viver de acordo com a sua interpretação pessoal de vida. Isso aqui é o Wolf falando, ok? O posicionamento da igreja e do teólogo que respeita a democracia parte da defesa, da proteção da liberdade de cada um viver de acordo com a sua interpretação pessoal de vida. Então, o teólogo deve ser aquele que luta para garantir as liberdades. E segundo, é uma defesa também da neutralidade do Estado em relação a todas essas perspectivas de vida. Porque o teólogo é aquele que deve também lutar para que o Estado não defina uma única forma de existência. O que é o oposto do que eu acabei de falar para vocês há um tempo atrás sobre o posicionamento atual da bancada evangélica no Brasil, que impõe uma única forma de existência. Então, o Wolf também vai continuar, olha, uma questão extremamente importante. Para muitas pessoas religiosas, e eu cito, abro aspas, é parte integrante do seu compromisso religioso basear suas convicções sobre questões públicas em razões religiosas. Foi o início da minha fala. Wolf diz, quais seriam então as bases? A Torá, os ensinos do Antigo Testamento e do Novo Testamento para o cristão. Ou, se é islâmico, no Alcorão. Aí ele problematiza e faz uma pergunta com a qual eu quero encerrar. Como podem
elas se sentir livres para viver da forma que considera adequada, quando não lhes é permitido introduzir razões religiosas em debates públicos em consequentes decisões? Ou seja, como que eu posso defender a liberdade quando eu também não tenho liberdade para me posicionar? Se eu quero liberdade para me posicionar, eu devo defender a liberdade de posicionamento também de todas as pessoas. Para a gente encerrar, eu trago aqui uma matéria de 2024, e eu cito, que fala o seguinte, para a gente pensar e caminhar para nossas discussões. Há uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujos dados mostram que evangélicos são os que mais praticam a intolerância religiosa no Brasil. Como pensar o diálogo interreligioso se a minha linha religiosa no Brasil, a minha vertente religiosa no Brasil é aquela que promove a maior intolerância religiosa? Por isso é importante a gente refletir sobre a intolerância religiosa. E para encerrar, eu devo ler para vocês um trechinho de uma obra do Faustino Teixeira, de um artigo dele, que ele diz algo extremamente importante sobre o verdadeiro ecumenismo e o diálogo interreligioso. Ele fala o seguinte: para a verdadeira unidade da Igreja, basta que haja acordo quanto à doutrina do Evangelho e à administração dos sacramentos. Essa é a proposta. O que torna-se extremamente difícil, por quê? Porque qual é o grau de consenso necessário para que possa possibilitar a comunhão eclesial? Seria um ecumenismo doutrinal? O que é impossível. Isso é um desafio para o ecumenismo a partir das diferentes expressões religiosas e teológicas. Mas o Faustino Teixeira ele vai defender uma questão um pouco diferente, que ele está problematizando aqui. Ele vai falar que o diálogo interreligioso e o ecumenismo extrapola as fronteiras eclesiásticas. O caminho da unidade não é doutrinal. O caminho da convivência interreligiosa e desse diálogo interreligioso não pode ser eclesial, mas deve ser e deve acontecer, inclusive, extrapolando as fronteiras eclesiásticas. O caminho da unidade deve também superar o crivo da diaconia social. Principalmente, ele vai afirmar que o processo do diálogo interreligioso também deve ser uma defesa da existência do bem comum. Então, qual é a função do teólogo público? E eu encerro. Ele deveria ter como missão não anunciar a sua fé para promover conversão. Isso ele faz no seu espaço religioso, dentro da sua igreja. Em relação à sociedade, o teólogo deve se posicionar sempre, ou deveria, pelo menos, como imperativo categórico, a defesa da dignidade humana, seja qual humano for. Ser porta-voz das vítimas e daqueles que não têm as suas vozes ouvidas. Ser um defensor da casa comum, que é a nossa natureza e o meio ambiente. E ser um promotor da cultura de paz entre todos os grupos, na sua pluralidade, e entre todas as expressões de vida social, aceitando a liberdade do outro a partir da consciência de liberdade que eu quero ter para mim mesmo. Se eu desejo ter uma sociedade que não tenha desigualdade social, opressão, fome e violência, esse deve ser um princípio que deve pautar a minha atuação teológica no espaço público em relação àqueles que não confessam a minha fé. E principalmente me permitir dialogar e me aproximar de outros grupos e outras expressões de fé, cujo objetivo não seja a conversão teológica ou doutrinal, mas o objetivo seja a defesa desses
desses conceitos, dessas dimensões, que são pautas comuns a todos os indivíduos, toda a sociedade. Obrigado pela atenção de vocês. Eu volto a palavra ao Roberto. Obrigado, Juliano. Que aula, viu? Se possível, a gente ficaria aqui o sábado todinho. Mas tenha certeza que os nossos convites, esse não é um ponto final, tá? Aqui eu coloco um pontinho a seguir. Eu estou à Eu vou disposição abusar. para voltar. Pode ficar à vontade. Será um prazer. Vou ser outras vezes, vou abusar você. E é muito interessante, eu aqui fiquei refletindo em tua fala, e o que veio em mim no primeiro momento, isso aí também para os nossos alunos, foi uma frase que eu ouvia, que eu vou parafrasear, tá? Não me recordo ela com perfeição, mas vou parafrasear, que foi do Demons Tutor. Uma vez ele falando sobre essa questão de justiça, injustiça, as agressões que estavam existindo ali no continente africano, e perguntaram para ele, com tudo isso, entre o agressor e o agredido, qual é a tua resposta? Ele respondeu, na dúvida, eu fico com o agredido. Na dúvida, eu escolho o agredido. E por que eu falo isso? Para esse lugar de pensarmos aqui, esse lugar acadêmico, da heurística, da descoberta dos fatos, e aí de uma forma bem rasteira, falando aqui a palavra política, de uma forma rasteira, tá? Não é a partir da filologia, de uma forma bem rasteira, esse lugar de uma polis, de se relacionar em uma cidade, em um agrupamento, como eu vou me relacionar de uma forma, a partir do segundo termo da palavra política, polis, esse lugar de um lugar organizado, de casa, de cidade, e depois esse lugar de ética, mas aqui a ética quanto cuidado, um lugar civilizatório, que eu tento, a partir de uma boa relação na polis com as pessoas, eu olho para o lugar de uma ética do cuidado. Essa ética do cuidado aqui eu estou bebendo da fonte do bofo, tá? Esse lugar do cuidado. Como é que eu olho para esse cuidado? Eu cuido de mim, cuido do outro. Como é que é essa relação? E aí, desse lugar, vem essa minha fala. E essa palavra política aqui, não desse lugar também partidário, né? Não é desse lugar partidário que a gente se ouve muito hoje por aí afora. Será que a teologia política, a teologia ecumênica, é possível se dizer que elas surgiram como um auxílio para o amadurecimento da relação entre a igreja e a sociedade? Ou será que isso se tornou, de certa forma, um avesso, que esse objetivo central para esses dois pontos estão se perdendo por causa de um lugar dominador? E esse lugar dominador é que eu vou beber novamente do Moltmann, quando ele diz que a igreja não é dona de Cristo. A igreja não é dona de Cristo. Será que esse lugar é o lugar dessa voz de um teólogo que, segundo um historiador, citou que, olha, vocês estão no olho do furacão. Quando vocês levantarem essa bandeira, aquelas placas que querem isso como referência, vão ter vocês como, abro aspas, inimigos, fecho aspas. Deixo essa provocação para os nossos alunos, e se você desejar completar, fique à vontade, meu amigo. Só um parêntese, a partir dessa, principalmente sua palavra final, assumir um posicionamento no espaço público sempre vai ser um desafio, na medida em que nós vivemos contextos de muito, vamos falar cristianismo xiita até, né? Caça às bruxas, a não aceitação da diferença, a não aceitação da pluralidade de ideias.
nós estamos vivendo, a impressão que eu tenho é que o cristianismo evangélico no Brasil tem reconfigurado o Tribunal do Santo Ofício na sua perseguição inquisitória sobre os demais cristãos, na medida em que partem do pressuposto da não aceitação do questionamento, da problematização e de uma reflexão crítica. É uma perseguição aos próprios intelectuais. Miroslav Volf, ele fala sobre a importância de se ouvir, né, as mais diferentes vozes e a não opressão dessas vozes, principalmente também dos intelectuais. E aqui eu coloco principalmente também dos teólogos públicos, porque se posicionar dentro do espaço público é assumir um compromisso com a sociedade, não com a sua teologia confessional. Como eu acabei de falar, eu não posso fazer o proselitismo, e aí, claro, isso se torna um espaço para a perseguição. E é um desafio para aquele que quer ser uma voz daqueles que sofrem, e nem sempre aqueles que estão sofrendo são aqueles que são vistos pela igreja como dignos de ter a sua dignidade defendida, sem com que antes esses se convertam à minha fé. Para terem a sua dignidade atendida, devem primeiro fazer a confissão. Se não confessar, não será alguém com a qual contará com a minha luta e o meu engajamento. Então, é abrir a possibilidade da violência mesmo. Pronto, aqui agora eu abro esse momento de perguntas para os nossos discentes, Simone, Solange, Márcia, nosso amigo Fabiano, Verônica. Fabiano, Juliano, foi meu colega, tá? Está aqui como convidado, foi meu colega na graduação de teologia, e esse cara tem uma história fantástica, tá? Tem uma história de vida aí fantástica, o Fabiano, e foi um desses que, posterior à faculdade, acreditou em mim, né? Foi um dos que chegou para mim após a faculdade e falou assim: Roberto, o que você tem vontade de fazer agora? Cara, gostaria de fazer muito uma especialização em missão integral e direitos humanos. E o que está te faltando? Eu digo: rapaz, no momento não entra no meu orçamento. Ele falou: eu vou pagar. Diga quanto é que é, tome aqui o meu cartão e eu vou pagar para você. E pagou essa especialização para mim, Fabiano. Então, é uma dessas pessoas que eu Posso fazer guardo, uma tá? observação em cima disso que você acabou de falar? Pode ser. Eu quero parabenizar o Fabiano por essa disposição e falar que eu tive uma experiência negativa na mesma atitude. Eu tive um colega no qual quis fazer o mesmo investimento, por ver nele um indivíduo com potencial, numa antiga igreja a qual eu participei. Eu vi nele um potencial e muita vontade, muita sinceridade. Eu quis fazer esse investimento na vida dele e propus a ele que ele pudesse se matricular num curso que eu seria esse responsável e para você se inscreva que eu vou conversar lá e eu faço o custeio para que você possa ter uma formação teológica com os instrumentos necessários para a sua formação e a partir desse bacharel você poder caminhar, né, na sua carreira acadêmica. Ele ficou muito feliz, mas passado um tempo, depois de conversar com o pastor, ele veio com a negativa porque ele diz que ele não poderia fazer um curso teológico onde eu estava sugerindo e doando, porque havia possibilidade de que na teologia ele aprenderia algo diferente do que se confessa na igreja e poderia causar uma confusão na igreja. Ele tem que se alinhar à teologia do pastor. Então ele agradecia a oferta, mas ele negava a essa oferta justamente para que ele não pudesse criar problemas na igreja. Parabéns ao Fabiano e Roberto, né? Muito bom você ter aproveitado essa oportunidade. E esse meu colega, infelizmente, lamentavelmente, ele rejeitou essa proposta. E eu acho muito triste, porque você vê o cerceamento crítico, né? Você não pode estudar, porque estudar implica em pensar diferente, né? Implica em você criticar aquilo que a gente faz aqui dentro enquanto teologia. Então, melhor não estudar para que haja apenas uma única voz aqui dentro, uma única crença, uma única forma de ver o mundo.
Fique à vontade de vocês para perguntas, tá? Bem, eu gostaria de fazer duas perguntas. Uma é sobre, quando você falou sobre os teólogos públicos, né? Você citou três: o Dom Robson Cavalcante, o reverendo Caio Fábio, e o terceiro eu não entendi. Quer dizer, pelo menos eu achei que eu ouvi assim, Ed René. Não sei se foi isso mesmo. E Sim, a sim. outra pergunta é o seguinte: muita informação, viu? Aí você acabou dando um nó aqui, porque tudo de vez, assim, em pouco tempo, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que a gente vai se posicionar, questionar? Mas, pelo menos, você fez a provocação e cabe a gente agora ir buscar, pelo menos através de leituras, né? E, claro, se tiver outra oportunidade, né, vai ser muito interessante. Aí, diante de sua fala, eu fiquei imaginando, assim, quando você falou em questão da liberdade, né? Eu imaginei um mundo totalmente, assim, cheio de liberdade. Todo mundo livre para pensar e agir do jeito que achar, de acordo com suas convicções. Mas aí eu fiquei assim pensando, né? Eu até anotei aqui para não fugir muito da minha proposta, né? Do que passou da minha cabeça. Então, eu imaginei o seguinte: nesse contexto, claro que nós estamos falando de contexto religioso, pelo menos foi assim que eu entendi, né? Quando a gente reconhece que a liberdade de crença do outro vai garantir a legitimidade da minha própria fé, então eu pensei o seguinte: não estaríamos também diante de uma via de mão dupla em que o respeito e a tolerância se tornam indispensáveis para uma convivência plural e democrática? Professor, antes de responder, eu queria só que porque bateram na porta que eu tive que atender. Só você pode repetir a pergunta? Que eu acho que também foi quase a mesma que a minha. Foi a segunda, né? É que a primeira só foi a questão mesmo do nome do autor lá, do teólogo atual, né? Que está Batista, evangélico, alguma coisa assim. A segunda foi o seguinte: aí eu fiquei imaginando, vocês já conhecem minha mente, né? Bem produtiva, e aí cheia de imaginação. Aí eu perguntei o seguinte: no contexto religioso, ao reconhecer que a liberdade de crença do outro garante a legitimidade da minha própria fé, não estaríamos também diante de uma via de mão dupla, em que o respeito e a tolerância se tornam indispensáveis para uma convivência plural e democrática? Foi essa minha questão, porque eu imaginei esse mundo cheio de liberdade, e aí como é que ficaria esse excesso? Vamos lá, Solange, obrigado pela pergunta. Primeiro, chama-se Ed René Kivix, da Igreja Batista de Água Branca. A Roberta até fez um comentário aí no chat falando sobre ele. É o Ed René Kivix, aqui de São Paulo. A segunda, veja bem, só fazer uma correção na elaboração da sua pergunta a partir do que eu falei. A defesa da liberdade do outro de crer não é a defesa da minha fé, é a defesa da minha liberdade de crer. A primeira parte. Então, quando eu defendo a liberdade do outro de crer diferente na sua expressão religiosa, eu afirmei que eu também estou defendendo, na mesma medida, e garantindo a defesa da minha liberdade de crença, e não da minha fé. A fé tem a ver com uma dimensão muito mais pessoal, mas a liberdade de crença é diante da pluralidade, né? E ficou para mim um pouco só confuso a primeira parte da sua fala, quando você fala sobre muita liberdade, com a segunda parte, que é isso mesmo. A segunda parte você acertou. A segunda parte. Quando você defende a liberdade do outro, isso garante a convivência da tolerância religiosa e a coexistência da tolerância religiosa. Isso é isso mesmo. Não é? A tolerância e a convivência é fundamental na sua diversidade. Agora, o que eu não entendi foi a primeira parte, quando você fala sobre muita liberdade. Havendo muita liberdade, se você vê nessa muita liberdade, que não ficou claro para mim, um problema. Se seria um problema essa muita liberdade, e se é um problema, qual é o problema que você vê? E se você puder esclarecer para que eu possa até melhorar minha resposta, eu agradeço. Eu imaginei, por exemplo, todo mundo tem direito a falar,
a se expressar, porque, na verdade, eu vejo assim como a crença no formato de fé. Se eu creio, então é porque eu tenho fé naquilo ali. Imagina assim. Então, o que acontece? Então, todo mundo vai se expressar com liberdade, mas vai chegar um ponto que o excesso da liberdade do outro limita a minha liberdade. Entendeu? Foi nesse sentido que eu imaginei um mundo em excesso. Então, vai ter que ter um limite nessa liberdade, não é? Já que essa tolerância passa a ser intolerável, né? Intolerante. Né? Então, foi nesse sentido que eu imaginei um mundo em excesso. E aí eu vi como uma via de mão dupla, quer dizer, a partir do momento que que todos têm essa liberdade, mas pode ser também que o outro não tenha esse entendimento, porque a gente sabe que as pessoas pensam diferente. Eu sei aqui, eu sei do meu limite, eu sei do meu respeito, eu sei até onde eu posso ir, mas será que o outro, já que eu unifiquei todos nesse mesmo rol de essa liberdade, mas vai existir aquele que não vai ter esse entendimento. E aí, essa via de mão dupla, eu quis dizer nesse sentido. Eu acho que eu não sei Eu se... entendi. Não ficou, e eu gostaria de comentar que essa aula, e aqui que nós falamos aqui, e a sua pergunta denuncia justamente aquilo que o cristianismo faz hoje. O cristianismo é esse que promove a intolerância. O cristão é o intolerante. Acabei de falar que dados mostram que o cristianismo é aquele que promove a maior intolerância religiosa no Brasil. Aí a necessidade da defesa da liberdade. E a necessidade do cristão entender a liberdade religiosa do outro. E por que nós somos um país intolerante? Porque eu não aceito o outro enquanto indivíduo que pode ter a sua confessionalidade. Eu não dou ao outro a chance dele expressar a sua fé. O cristão é esse indivíduo que você está supondo vir a existir se houver liberdade. E o diálogo ecumênico e religioso vai em direção oposta. Justamente falando sobre a importância, e principalmente do teólogo, e saber que a sua expressão religiosa, numa sociedade democrática e de direito, ela não é a única a ser confessada. Ela deve coexistir pacificamente com outras expressões plurais. Por isso que eu falei do desafio do cristão nesse diálogo, nesse movimento, porque ele sempre parte do pressuposto da universalidade da sua fé, de uma perspectiva monoteísta e monocultural. Então, a problemática está justamente com o cristianismo na nossa sociedade, não com as outras expressões de fé. As outras expressões são aquelas que são violentadas, são aviltadas pela religião cristã. Né? Entendeu? É justamente essa a problemática e a provocação que eu quis fazer. O teólogo é aquele que, ao invés de impor a sua fé, que a sua preocupação, como se outras tendo liberdade fariam, na verdade, o teólogo não pode promover, porque é o que faz. Ele deve respeitar a diversidade e a existência de outras expressões. Se no seu espaço privado, na sua comunidade, você prega e crê a universalidade do Deus cristão e a não existência de outras divindades, e aí vai uma maturidade do teólogo de que essa é uma questão de dimensão confessional da sua comunidade, mas no espaço público, embora ele defenda, ele não pode falar que a religião do outro não existe, a religião do outro não deve ter esse direito de confessionalidade e de expressão no espaço. Né? E a liberdade parte do pressuposto, e aí eu vou usar nem um teólogo, porque um teólogo não as teologias hoje mais recentes estão discutindo isso, antigamente não tinha essa preocupação, então eu vou usar um filósofo que também é a minha área, e um dos grandes defensores da democracia liberal, chamado John Stuart Mill, no seu livro A Liberdade, ele defende o princípio do dano. A minha liberdade, ela deve ser defendida no momento em que a minha atuação e a minha vida, a partir dessa liberdade, não promova a violência do outro. Por isso a importância da tolerância. Porque quando na minha liberdade,
a minha ação promove dano, então a justiça deve agir contra a minha ação na medida em que eu estou promovendo dano à liberdade de outras pessoas, né? Então, o princípio da atuação do teólogo público deveria ser essa compreensão. E não só do teólogo público, mas a gente pensar em todas as religiões que coexistem no espaço democrático de direito. Todos eles deveriam partir do pressuposto do respeito à diversidade religiosa, na sua liberdade. E aqui a liberdade não é para fazer o que se quer, a liberdade nos limites da convivência social, nos limites daquilo que é o bem comum, né? Por isso, quando você extrapola esse limite, o Estado intervém, né? Então, no Estado democrático de direito, o Estado intervém. A gente pode pensar, por exemplo, por que as pessoas são processadas por intolerância religiosa? São processadas porque elas não podem, na sua vida coletiva, promover violência contra outras religiões, porque o Estado democrático de direito, na sua pluralidade, garante a existência das outras religiões. Então, ele age porque a pessoa saiu da dimensão religiosa e ela cometeu uma infração penal, entendeu? Então, não só a religião, mas todas as religiões são submissas às mesmas leis, aquelas que coexistem no mesmo Estado. Acabou você respondendo aí no final, exatamente de onde eu parti, né, dessa ideia, mas é isso mesmo, aí ela vai ter que ser controlada pelo Estado. Porque o que eu pensei foi algo extremista, não foi pensando nessa questão desse mundo de pessoas educadas, civilizadas, como a gente aqui mesmo, eu pelo menos quando comecei o curso, eu tinha uma ideia, hoje já tenho essa percepção que a gente tem que respeitar a religião, a crença do outro, a gente já tem essa concepção, né? Agora, deixa eu aproveitar aqui, já que eu estou abusando um pouquinho, as colegas desculpem aí, para mim foi interessante que eu ainda não tinha, pelo menos até o momento, essa questão do cristianismo foi imposto. Isso foi interessante eu ouvir isso, que até então eu não tive essa percepção. Mas, por outro lado, me chocou quando você fez a comparação do cristianismo com os xiitas. Meu Deus, porque a ideia que eu tenho do xiita é a pior possível, entendeu? Povo bem radical, aquele povo que mata e faz e acontece. Aí quando, por ser cristã, aí quando você coloca que o cristianismo estão nessa mesma verdade, pelo menos foi assim que passou a interpretação, eu entendi, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, o cristianismo e os xiitas na mesma linha de comportamento, para mim foi chocante. A provocação serviu, então, atingiu o meu propósito. Quando eu fiz essa comparação, a gente poderia tomar até uma personalidade como referência. E aqui eu faço com total liberdade, justamente porque ele também se coloca como teólogo público, né? É o Silas Malafaia. O Silas Malafaia é esse xiita, né? O teólogo xiita. Ele se coloca como uma figura pública, um teólogo público, porém de caráter radical. Inclusive com a necessidade de impor goela abaixo o cristianismo e a liberdade do cristão no espaço público, inclusive se impor com relação aos outros, principalmente na dimensão comportamental. Se o xiita islâmico pressupõe uma regulação a partir da lei da Sharia, principalmente de condicionamento comportamental ou moral da sociedade, todo teólogo cristão, ou pastor cristão, se você preferir, ou pastora, no caso de vocês que são mulheres, né? Ou seja, o pastor, se a gente está falando para uma igreja inclusiva, o pastor na sua expressão sexual de gênero plural. Se ele quer impor, apesar que o pastor, na sua expressão de gênero, na sua pluralidade, não faria isso, né? Mas se ele quer assumir uma radicalidade de compromisso, de imposição, a partir da sua moralidade e condicionamento social a partir da sua fé, ele está sendo radical. Ele está sendo um xiita. Né? Por quê? Porque ele está impondo um princípio moral como condicionante moral comportamental da sociedade. Né? Então, quando eu falo que hoje, se você pensa a bancada evangélica no Brasil, a bancada evangélica no Brasil
embora a gente use esse termo de forma até pejorativa, sempre identificado dessa forma, ela não representa a pluralidade religiosa no Brasil. E é justamente para ela não representar a pluralidade religiosa, mas ser os evangélicos, junto com Silas Malafaia, que são visibilizados pela mídia, elas são responsáveis pela rejeição dos evangélicos pela sociedade brasileira. Porque elas tornaram-se os referenciais dos evangélicos brasileiros. Dessa forma, caricato, xiita, de imposição moral e religioso. Essa é uma das grandes responsabilidades pela rejeição dos evangélicos que cresce no Brasil, né? Por quê? Porque eles veem muita radicalidade, principalmente a partir de sua vinculação política, né? Então, a gente tem um caráter muito autoritário nesse sentido, né? E a sua outra questão, na sua primeira intervenção, que você disse que não se conhecia, seria importante a gente pensar, e aí a gente pode até um outro momento, Roberto, não sei em que ano que essa turma está de teologia, se quiser e se for de interesse da faculdade Batista, promover uma aula ou um mini curso que seja, para pensar a história do cristianismo a partir dessa perspectiva monocultural de imposição imperialista, né? O quanto que o cristianismo, historicamente, e eu digo história não na época que a gente pensa, o cristianismo foi impositivo na história, daí você volta, claro, a pensar na Igreja Católica, né? Tribunal Santo Ofício, e não. O século XIX e os protetorados coloniais do século XIX foram impostos pelos países protestantes, e não os países católicos. Os países católicos demoraram muito para fazer um processo não só de industrialização, mas de dominação colonial, no século XIX, que eu digo, né? O processo industrial e a sua globalização no século XIX, a internacionalização e a sua violência se deu pelos países protestantes. A ideia de missão civilizatória era nos países protestantes. A escravização e o tráfico negreiro aconteceu por países protestantes. Isso é importante a gente saber, que eram países cristãos. Simone, com você. Obrigada, Ó, o Juliano está fazendo uma revisão para vocês aí de assuntos que nós conversamos aqui, né? E que de vez em quando eu olhava vocês olhando assim para mim, esse professor é cristão mesmo. E o Juliano está aí dando as pinceladas dele também. Simone, é com você. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer, né, pela explanação, belíssima explanação do professor Juliano, com relação a esse tema realmente tão importante para a gente, né, como teólogas. Então, basicamente, essa pergunta que Solange fez, mas num contexto diferente, né, no caso, assim, quando o senhor começou a falar da liberdade, né, eu vi que realmente existe, na verdade, a liberdade é mais na defesa do outro do que de nós mesmos, né? Então, eu vi por esse lado, né, essa questão, assim, não somente da nossa liberdade, manter a nossa liberdade, mas defender o outro, em defesa do outro, né? Porque a gente defendendo o outro, a gente está se defendendo também. E o senhor pontuou bastante, assim, a questão da fé. Então, eu fiquei preocupada quando o senhor estava explicando, tipo assim, será que o respeito pelo outro vai inibir a minha fé? E depois o senhor falou que realmente a liberdade e a fé, ela anda realmente em caminhos diferentes. No caso, não tem nada a ver eu defender a liberdade do outro e manter a minha fé. Mas eu manter a minha fé, eu preciso estar, no caso, em equilíbrio com o espaço do outro, não é isso? Então, assim, quando o senhor falou da questão da doutrinação, né, eu concordo bastante, né, essa questão, assim, eu defendo que a Bíblia, ela fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, assim, mas eu preciso entender que o espaço do outro, eu vou precisar respeitar. Mas eu querer que eu dê continuidade àquilo que Jesus colocou, né, como a principal responsabilidade, como nós cristãos,
é realmente pregar o evangelho. Então, mas eu preciso realmente desse equilíbrio em saber que o outro, ele pode negar. E eu preciso realmente estar bem tranquilo enquanto a isso. Mas eu acho que foi basicamente isso. Não é uma pergunta, mas foi mais a explanação do que o senhor falou em relação à fé e à liberdade. Simone, obrigado pela sua contribuição. E eu queria só, a partir da sua fala, onde você reverbera algumas coisas que eu havia pontuado, frisar algumas coisas importantes e em tom de provocação novamente, né, para vocês pensarem. Eu acho que a grande questão importante do espaço acadêmico são esses espaços que promovem provocações que nos fazem sair do espaço comum, né? Primeiro, uma questão teológica. Será que a Bíblia, quando ela fala sobre ide e pregai, ela está falando sobre essa anunciação proselitista? Porque o grego da palavra ide, primeiro que existe uma discussão na teologia, a gente pensar Marcos 16, isso aí é uma interpolação posterior, não é original, né? Aí eu estou dando nó na cabeça de vocês. Né? Pode dizer que ainda está acostumado, pode ir. Né? Na academia, isso já é um ponto pacífico. A teologia ainda está um pouco atrasada com relação a essas novas tendências de estudo acadêmico dos últimos, eu diria, até os últimos 50 anos quase. Né? Os últimos 20, então, nem se fala. Né? As descobertas arqueológicas, as descobertas relacionadas aos textos, novos manuscritos, os manuscritos que nos permitem comparar com os que nós já temos, os mesmos textos, indicam muitas coisas do qual a teologia ainda está engatinhando. Ela está muito mais apegada à tradição do que ao texto. Por isso que eu falei que existe uma diferença muito grande da teologia para o texto, né? Porque o texto, mesmo que seja uma interpolação posterior de quase 3 séculos, o texto ainda no grego não fala sobre ir, mas indo. E não é pregar enquanto anunciação, mas pregar enquanto vivendo. Então, o pregar, como a gente entende, é dentro do nosso espaço religioso. A dimensão missional externa, ela é vida, é praxis, e não anunciação. A gente confunde esse pregar com anunciação. E o texto tem a ver com a perspectiva cristã, a partir do próprio Cristo, que é vivendo a cada dia, né? Acolhendo, aceitando, socorrendo, dialogando, defendendo a liberdade no qual eu prego o evangelho. Né? Então, essa é uma pontuação, uma provocação teológica. A segunda... Tem um teólogo aí com o senhor, Tá querendo falar aí? Tem um Luluzinho da Pomerânia aqui que ouve barulhinho, ele fala, até eu peço perdão pelo latido, ele fica debaixo aqui da mesa no meu pé, aí ele ouve o barulho e sai. A outra é justamente sobre a questão que envolve, a gente confunde, né, essa defesa da liberdade do outro, pensando que essa defesa da liberdade do outro pode, em algum momento, comprometer a minha fé. Aí eu fiz uma provocação, uma vez eu trago uma experiência, eu estava na Unicamp, lá em 2018 ainda, quando a filha de um pastor batista, no mesmo curso que eu, Cássia, depois de algumas aulas, né, ela me perguntou, Juliano, como que você consegue manter a sua fé depois de estar aqui dentro? Eu estou em crise de fé. Aí eu respondi com uma outra pergunta, né, sem falar, eu não gosto de falar muito daquilo que eu creio, porque eu acho que eu não sou desses que fazem proselitismo. Mas eu fiz a pergunta para ela, primeiro, a sua crise será justamente da não certeza no que você crê? Porque só tem crise de fé naquele que não acredita no que crê. E só sente ameaçado na fé aquele que não tem convicção no que crê. Que quem crê não se sente ameaçado por nenhuma outra experiência religiosa, porque sabe no que crê. Então,
muitas vezes talvez a gente tenha uma consciência de que a gente crê, mas esse crer ainda está na dimensão, vamos dizer assim, intelectiva, numa perspectiva racional, mas não como uma convicção de vida. É por isso que eu me sinto ameaçado pelo outro. E talvez essa seja a grande dificuldade da igreja evangélica na necessidade dessa imposição do cristianismo ao outro e na não aceitação da pluralidade e coexistência com o outro. É pelo medo de perder a fé. Por isso, muitas pessoas impediram os seus filhos, durante muito tempo, a igreja impediu os seus filhos de irem para a universidade, porque correriam o risco de perderem a sua fé. E perdem mesmo, perdem porque a igreja faz um péssimo trabalho. A igreja faz um péssimo trabalho. Ela quer ganhar o mundo, mas ela não percebe que, na sua perspectiva de ganhar o mundo, como diz o próprio Jesus, ela está perdendo a sua alma e perdendo a alma dos seus filhos, né? Porque não ensinam naquilo que creem, ensinam dogmas, ensinam crenças, ensinam teologias, mas não ensinam a crer naquilo e ter certeza no que crê como um diferencial existencial. Então, se a convivência com o diferente gera a possibilidade de um conflito de fé, eu devo rever aquilo que eu creio, para que eu, uma vez certo do que creio, a coexistência com a religião diferente não tem problema nenhum com relação à existência dela e à minha existência. Como eu falei, eu trabalho há 10 anos num espaço educacional em que o coordenador pedagógico ele é um bandista. E um dia ele falou para mim, Juliano, outro dia eu falei com o pessoal do meu terreiro que eles deveriam assistir os seus vídeos para saberem o que é que pensa um cristão e um evangélico. Eu recomendei os seus vídeos no meu terreiro. Né? E ele fala isso sem nenhuma preocupação de que os ubandistas poderiam se converter ao cristianismo. Porque ele sabe que eu não faço proselitismo e não fazia nem quando pregava. Né? Porque cristianismo não é essa conversão de mudança de religião. O cristianismo tem a ver com vida. E se não é vida, a gente tem um problema. Né? Se não é vivência, a gente tem um problema. A gente fica apenas como teologia. E teologia é uma elaboração filosófica a partir de uma perspectiva religiosa. Né? Não sei se contribui com a sua problematização também. Demais. Márcia, você tem alguma pergunta, Márcia? Com certeza contribui sim. Ótimo, ótimo. Estamos chegando, né? Acredito que estamos chegando já aos últimos minutos, né, Juliano? Mas aqui para concluir, só para dar um plus a mais nesse nosso momento aqui, eu, quando fui cedido para outra secretaria, né, que eu sou servidor público também, e quando eu fui cedido da secretaria a qual eu fiz parte, que foi a Secretaria de Previdência do Estado da Bahia, eu saí da Previdência do Estado da Bahia e fui cedido para o setor de engenharia, né, da Bahia, setor de fiscalização de engenharia da Comber. E quando eu cheguei, conheci um senhor que ele era pastor assembleano. Ele virou meu amigo, a gente ficamos conversando, e aí um livro ao qual eu fiz parte de um prefácio, eu dei para ele, e estreitamos as relações. Mas aí, logo em seguida, tinha uma moça que sentava do meu lado, e depois a gente começou a conversar mais um pouco, e eu não conhecia nada da área de engenharia. Nada, nada. Só que eu fui para ali, para aquele setor, porque era uma integração, eu fui treinar para depois ir para o setor contábil, tanto contábil como o setor de direito, né? A parte de direito público. E como eu não conhecia nada, ela foi a única pessoa na sala, com 40 pessoas, que se aproximou de mim e falou, Roberto, está aqui o nosso estatuto, está aqui tal materiais, leia isso, e depois a gente faz uma devolutiva aqui entre eu e você, e o que tu tens aí de dúvida, pode me perguntar, se eu estou aqui. Tá bom, tá bom. Fizemos uma amizade muito boa. Hoje eu já tenho um ano cedido, né? Eu tenho uma amizade com ela muito boa. Quando depois ela chegou para mim e falou, Roberto, eu sou de Umbanda. Tá, legal.
ela começou a falar um pouco do que ela conhece. Eu comecei a falar com ela também. Ela falou para mim: Roberto, você é um dos poucos cristãos que me ouve. Essa moça hoje é uma das minhas melhores colegas lá na Condé. E aquele que era pastor assembleiano, porque eu me aproximei dessa moça e viramos amigos, ele se afastou de mim. Percebe? Daria um estudo de caso isso, né? Quando a gente estuda lá naquelas partes lá do direito, que você vai e diz, olha, nem tudo que é legal é justo. É uma máxima que você estuda dentro do direito, né? E aí tem um monte de linhas ali para tu entender todo esse caminho. E aí a gente para aqui dentro da teologia e observa um pouco disso aqui, né? E aí se linka a questão da equidade. O que seria isso, né? Para nós teólogos, entender esse lugar da equidade. Mas, meu amigo, muito bom estar aqui contigo mais uma vez. Tá? Fico grato, muito grato. E para finalizarmos, né? Aqui a Faculdade Batista Brasileira agradece a sua participação do Corpo Discente, a todos vocês aí do Corpo Discente. E ao nosso convidado, Juliano Marcel, pela sua participação em partilhar conosco o seu conhecimento de noites perdidas, tá? De viagens, de dedicações ali, partilhar conosco o teu conhecimento. Muito obrigado, meu amigo. E um forte abraço. Até, aqui eu falo até, o nosso próximo encontro. Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção. Roberto, obrigado pelo convite. Agradecer à Faculdade Batista Brasileira pela confiança no meu trabalho e a todos os alunos presentes. Quero agradecer a atenção, dedicação e espero ter contribuído um pouquinho na formação de vocês e contribuído para essa reflexão crítica a partir das provocações que aqui foram feitas. E deixo aqui aberto a possibilidade para novos convites. Espero que ocorram, né? Que o que eu tenha falado aqui não tenha, em algum momento, ofendido ou atacado a fé de ninguém, mas o meu propósito, enquanto professor, enquanto filósofo, teólogo, é também fazer essa provocação crítica, né, no sentido de estimular vocês a pensarem um pouco mais para além daquilo que é o normal dentro de nossos espaços, né? Se eu fiz, eu consegui atingir o meu objetivo na aula de hoje. Muito obrigado, um bom sábado, um bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Roberto, obrigado, meu amigão. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Dá um abraço aí, Teô. Tchau, Teô. Tchau. Olha lá. Aqui, ó. Nossa, olha aí, barulhento. Carinhoso. Carinhoso, né, Ticão? E para ajudar, o nome dele é Karl Marx. É Marx. É isso.